eu não esqueço até hoje do Salmo 119. Por causa da nossa conversa, aquele grande impacto que a minha vida se abriu. Eu comecei a compreender que toda a criação, irmão, nós conversou, é que você não lembra. Toda a criação, ela obedece a Torá, as leis do Criador. Eu não sabia, eu não via assim, mas a criação, ela conhece. Por isso que os elementos, eles vão obedecer. Não precisa a gente correr atrás de data de arrebatamento, como muitos fazem. Se você está selado, na hora da redenção, a promessa que tem para acontecer na vida de seres humanos, os elementos que nós somos pó da terra também, tem elementos desta terra, nós fomos formados dele, vai obedecer. E quem tiver selado na Torá, no selo de algo, vai ser levado também. Entendeu? É incrível. Se aprofunde sobre o selo. Irmão, eu conheço sobre o selo, e sobre a Torá e sobre a imersão. E cada vez mais estou indo mais fundo. É tudo que nós precisamos saber, irmão. Tudo, tudo, tudo. A partir daí, aí a mente se abre, você vai conhecer tanta coisa, você vai compreender muito mais a fundo aquilo que você já tem de conteúdo, conhecimento e estudo. Em nome de Yahshua, você vai ver. Então, irmão Deus, é o seguinte. A Torá, ela é a natureza do Criador. A sua forma perfeita no caráter, que ele é perfeito, ele é justo, ele é puro. Por isso que nenhum dos seus preceitos, nenhum das suas ordenanças, estatutos, nenhum pode ser transgredido. Ele não abre mão de nenhum, porque transgredir é ele transgredir o próprio caráter dele. Aí quando você lê 2 Coríntios 3, você vai ver ali que o ministério do Espírito é superior ao ministério de Moisés, é superior ao ministério da letra. O esplendor que Moisés recebeu em seu rosto foi momentâneo. O esplendor que está para ser revelado em nós é superior, muito infinitamente superior, é eterno. O de Moisés foi momentâneo. Né? Você consegue ver Romanos 8, do versículo 5 ao 8, que os inimigos do Criador, eles não amam a Torá. A mentalidade dele é para ensinos de homens, de carne. A única carne que a gente pode dar ouvido é Yahshua, o nosso sumo sacerdote. E quando você lê Romanos 8, do 1 ao 4, quando chega no 4, fala que tudo aquilo que a Torá exige foi colocado em nossos corações. É a mesma coisa que está escrito em 2 Coríntios 3, que fala que no nosso coração foi escrito a Torá com o Espírito do Yahweh vivo, que é a realidade. Com Moisés foi escrito com o dedo em pedra, mas no nosso coração, escrito com o Espírito do Yahweh vivo. Nós estamos selados, isso é o selo. Então tem gente que não sabe o que é o selo. Eu estudei muito tempo sobre o selo e procurei discernir. O selo, você vai lá para a questão da nova aliança. Aí você lê Jeremias 31, do 31 ao 34. Você lê Ezequiel 26, Ezequiel 36, do 24 ao 27. E aí fica fácil para você compreender Romanos 8, né, que a Torá está escrito, 2 Coríntios 3 está escrito em nosso coração, 2 Coríntios 11, do 1 ao 3, é com o zelo do Criador que Paulo está ali trabalhando. A nossa mente é a virgindade. O que é que tem na mente? Aquilo que está escrito em Jeremias 31, do 31 ao 34. O mais íntimo do vosso sentimento, está falando de intimidade, sentimento íntimo, está falando da virgindade. E nossa mente não pode ser seduzida, que é o que está em 2 Coríntios 11, do 1 ao 4. Eu estou dando um pouco de referência só em Jeremias essa passagem e Ezequiel essa passagem, para que os irmãos venham exercitar aí. Mas tem muito mais passagens. Aí você tem que ler, por exemplo, Mateus 5, do versículo 16 em diante. A Yahshua diz assim, no 21. Ouviste que foi dito aos antepassados. Quem disse? Moisés.
eu, porém, vos digo. Então é como se ele estivesse mudando a lei, mas ele não está mudando a Torá. Ele está mudando a forma agora. A Torá é a mesma, mas a aplicação, ele diz, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que aborrecer seu irmão sem motivo, tem que ter um motivo. Entendeu? Até para matar na Torá, se a pessoa matasse a outra, por exemplo, se alguém fosse roubar e era escuro, à noite, não tinha como ver e matasse, aquele que matou estava inocente. Mas se fosse de dia, ele poderia gritar, poderia procurar ver quem era, para depois denunciar. Se ele matar, ele ia ter um julgamento e receber uma sentença. Entendeu? Então, no ministério do Espírito, Yahshua disse, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se encolerizar de seu irmão sem motivo, já é réu de juízo, a mesma coisa que matar. Agora, se tiver um motivo, meu irmão, tem que arrochar o nó. Agora, só que tem aquele negócio também, tem pessoas que não são irmãos. Você tem que denunciar as obras dele, o comportamento dele, botar para quebrar mesmo, principalmente se a pessoa estiver destruindo o templo do Criador. O Criador vai destruir aquela pessoa. Você vai ter que destruir ela. Está lá em 1 Coríntios 5. Paulo fala, entrega esse homem a Satanás para que seja destruído o corpo. Ou seja, expõe a situação dele. Ele está adulterando, traindo o pai com a madrasta. Está adulterando com a madrasta. Não ia matar. Mas no ministério do Espírito, Paulo diz, para que o corpo seja morto, mas o Espírito seja salvo. Se eles deixassem daquele jeito, a pessoa ia morrer no espírito, porque o apedrejamento é espiritual. Já aconteceu o apedrejamento lá no Ministério da Letra com Moisés, porque a lei já julgou. Aquilo, tudo que aconteceu na Torá, na história, está dentro de nós, irmão. O trono de Davi está dentro de nós, o descendente de Davi está dentro de nós, a queda do gigante Golias está dentro de nós, a travessia do Mar Vermelho está dentro de nós. A palavra diz que nós herdamos todas as promessas e que nós somos mais do que vencedores. Todos os triunfos de Israel estão dentro de nós. E Yahshua pegou tudo aquilo ali e colocou dentro de nós. Todos os inimigos já foram vencidos e derrotados. Por isso que nós somos mais do que vencedores. A morte reinou de Adão até Moisés, é até o momento em que Yahshua cumpriu a Torá. Então todos os acontecimentos, o julgamento, tudo já estão dentro de nós, irmão. Entendeu? Então, o que Yahshua fez? Ele pegou todas estas coisas que foram físicas, transformou em espiritual e está lá no espiritual. A pessoa que adultera, ela não vai ser apedrejada aqui, mas lá no espiritual ela foi apedrejada. A pessoa que odeia o irmão aqui, ele não está matando fisicamente, mas lá no espiritual é a mesma coisa, ele está matando, ele é um homicida. Entendeu? Porque é no espiritual. Aquilo que aconteceu na história de Israel com a Torá, o cordeiro que foi morto para vestir Adão e Eva, é o Mashiach. Então, desde ali, quando o homem pecou, o caráter do Criador saiu para fora, ele perdeu, ele se afastou do Criador. E o Criador tem se revelado na história, no meio do povo, o tempo inteiro. Por isso que a Torá não pode ser transgredida, que é o caráter do Criador. Entendeu, irmão? Então, o que Yahshua fez? Ele pegou todos aquele acontecimento físico, levou para o espiritual e tem o tribunal do Mashiach. Entendeu? Me parece que é 1 Coríntios 3. Tem o tribunal do Mashiach. Para o irmão ter ideia de como é que funciona o ministério do Espírito. Eu estou me abrindo mais com você, só que tem muita coisa para falar com os irmãos, mas eu vejo irmãos que não estão buscando como era para buscar, estão naquela dependência ainda. E atrasa muito isso, entendeu? Eu espero que com esse áudio aqui que eu vou compartilhar com eles também, que eu estou enviando para você, irmão Deus, eles possam entender que tem muita coisa para passar e a gente tem que acelerar. Se ficar naquele negócio de pedir informação para tudo, eu não vou poder dar atenção, alguns vão acabar se aborrecendo e perdendo uma grande oportunidade. Entendeu? Então os irmãos têm que ter paciência e acreditar. Já ser grato ao Criador pela grande revelação da lâmpada original, da luz original. Agora tem que encher essa lâmpada do azeite original, entendeu, irmão? Então, assim, é muito interessante, irmão. É muito interessante você entrar nesse caminho. Eu acredito que esse áudio aqui, ele dá para te esclarecer. Qualquer coisa você volta a escutar e se aprofunde nesses vídeos aí que eu digo para você. Quando você entender que a Torá, ela é o próprio Criador, o caráter do Criador dentro de nós,
Aí você vai entender por que foi morto um cordeiro quando Adão pecou, para ele ser vestido. Antes ele era nu, não tinha problema ficar nu, nem Adão nem Eva tinha problema ficar nu diante do Criador. Mas por que que o Criador viu? Quem disse para vocês que vocês estavam nus? Ele não tinha isso. Então tem uma coisa que o homem conheceu fora da hora, de maneira errada. Aí foi morto um cordeiro para cobrir o corpo do homem, mas não por causa da nudez, mas por causa de algo pior que estava dentro do homem naquela hora, entendeu? Tanto que Alcha diz: Pai, por que me desamparaste? Porque toda a nuvem de treva, de pecado e morte estava sobre Alcha naquele momento. O Criador não suportou e se afastou do seu filho. E substituindo essa figura do afastamento do Criador, substituindo com a realidade, quando Adão e Eva pecaram, o caráter, a natureza do Criador saiu de dentro deles. Por isso Alcha disse: Pai, por que me desamparaste? Mais uma vez o Criador se afastou ali, no caso do último Adão, que é representando a realidade, como aconteceu com o primeiro Adão, quando ele pecou. Então, todas as figuras, nós estudando com calma, conseguimos encontrar a resposta e a substituição no ministério do Espírito. Entendeu? Aí você vai compreender quando diz que a circuncisão veio com Abraão e a Torá veio com Moisés. Por isso que tem a circuncisão, que é se tornar um descendente de Abraão. Ele vai ser pai de multidões, está lá em Gálatas 3. Quando você lê todinho, principalmente do 21 em diante, ali até o 28, eu acho. A fé que havia de se manifestar, todos tiveram fé. A Torá, durante o tempo da Torá. Mas quando Yahshua veio, ele é a fé que havia de se manifestar. Então ele nos tirou da maldição da lei, nos colocou já nos lugares altos, nos lugares de honra. Então é muito sério, irmão, você abrir aí o coração para essa nova, que parece que é coisa nova, mas não é. É antigo isso aqui. É a verdadeira mensagem que foi ocultada, do ministério do Espírito, entendeu? Então, quando nós fazemos a imersão de alguém, a pessoa recebeu o cordeiro, o sacrifício do cordeiro, sepultada a natureza do primeiro homem, do primeiro gênesis espiritual. A pessoa nasce de novo nesse gênesis espiritual. As águas obedecem à palavra do Criador. Tanto é que Alcha deu ordem para o mar, para a tempestade, e assim aconteceu. E disseram: quem é este que até o mar e o vento obedece? Porque não é palavra de homem. Ela é codificada em palavras para nós. Mas no mundo espiritual é o poder do Criador, meu irmão, acontecendo. No mundo espiritual não tem palavras, não. Lá é conexão só por pensamento, entendeu? Eu já estive no espiritual, eu sei como é que é. Você não abre a boca para nada. E lá as coisas acontecem, é totalmente diferente daqui. As águas obedecem na hora da imersão, é sepultada aquele gênesis, a pessoa nasce de novo. Só que a promessa da redenção do corpo, que era para receber aqui, ela vai ser só na hora da ressurreição, que é a hora da transformação. E aí parte para o ano milenar. Você entendeu? Então essa vida que a gente está aqui, ela ainda não revelou, mas no Espírito nós já estamos salvos, justificados, não tem nenhuma condenação para nós. Está lá em Romanos 8:10 também. O Espírito está vivo por causa da justificação, da justiça, que é pela fé, que está em Gálatas. Se fosse dado uma Torá que pudesse justificar, a promessa viria pela Torá, mas não é pela fé. Então a Torá nos serviu de condutor, de tutor, de instrutor, até a fé que havia de se manifestar, que é a fé de Abraão. Então a circuncisão é a imersão. Tem gente que não sabe o valor da imersão. Faz aí de qualquer jeito. Entendeu? Se quiser falar mais a fundo sobre a imersão, tem, não vou falar, né? Mas já tem conteúdo lá também. Então a Torá veio com Moisés, que é o caráter do Criador, e eles começaram ali. Até as nações, quando o Criador via que aquela nação ia futuramente ser um grande problema, que o povo israelita não ia dar conta, então ele já tratava de levantar Davi para exterminar. Por isso que ele diz: Davi é segundo o meu coração, porque ele executa o meu mandato. Mas Saul não. Ele não é segundo o meu coração. E tem gente que não sabe nem entender o porquê que o Criador chama Davi homem segundo o coração. É porque Davi, diferente de Saul, ele matava até os animais, desprezava o ouro, tudo. E quando era para pegar alguma coisa, o Criador dizia: pode pegar as mulheres, ou pode pegar os animais, pode pegar o ouro, mas quando era para destruir tudo e eliminar tudo, era para destruir tudo e eliminar tudo. Por isso que Davi era segundo o coração do Criador.
Entendeu? Aí tem umas pessoas que não entendem a Torá, a grandeza do Criador, o caráter do Criador, a natureza dele, que é a Torá. Aí o pessoal diz que o Criador era um perverso, que assassinava até mesmo crianças e tal, não sei o quê, aquele negócio todo. Aí profana e blasfema contra o Criador sem ter o conhecimento. Eu digo uma coisa, se você, meu irmão Deus, se aprofundar aí, você vai ter muitas respostas para a sua vida. O Criador te abençoe em nome de Austin e vou compartilhar esse áudio aqui com mais irmãos. Shalom de Austin, irmão Deus.